Bom dia, de novo na Biblioteca Municipal de Cascais. Vamos partir para mais uma sessão dos Pilares da História, atividade cultural. E, como temos feito até agora, vamos continuar cronologicamente a seguir os acontecimentos da história de Portugal. Para trás já deixámos cerca de 2000 anos, uma coisita de nada, e hoje vamos entrar diretamente no reinado de Afonso Henriques. No nosso último conto falámos da importância da Igreja. Tivemos anteriormente também um conto que, por ser de algum simbolismo, falámos da conquista de Lisboa, já dentro do reinado do nosso primeiro rei. Desta vez vamos falar da segunda parte do reinado de Afonso Henriques. Repare-se que Afonso Henriques deve ter nascido por volta de 1109, morre em 1185, terá vivido 76 anos. Os primeiros 38 anos da vida dele levam-nos até 1147. Curiosamente, quase tudo o que sabemos da vida de Afonso Henriques está dentro deste período. Recordamos todos do cerco de Guimarães, recordamos da sua suposta auto-investidura em cavaleiro, recordamos as batalhas de São Mamede, as batalhas de Ourique, o Tratado de Zamora, a entrega do reino para a proteção da Santa Sé, as conquistas de Santarém e de Lisboa. E chegámos a 1147. Mas o rei só morre em 1185. O que é que aconteceu na segunda parte do reinado de Afonso Henriques, que praticamente não se fala? Vamos dar de barato que a partir de 1169 ele parte a perna e deixa de montar e nem sabemos bem se conseguia mover, se conseguia andar. Então o conto de hoje leva-nos a uma figura que faz parte desta segunda fase. O bandoleiro sem pavor. É assim, é o nome escolhido por mim. A imagem que nós estamos agora a ver a passar aqui na minha frente mostra-nos uma praça. Uma das mais belas praças de Portugal. Uma das cidades alentejanas. A maioria já entendeu do que é que estamos a falar, mas então este brasão que agora vai passar tira-nos todas as dúvidas. Estamos a falar de Évora. E neste brasão vemos um cavaleiro com a sua espada e duas cabeças pelo chão. É o símbolo, é o brasão da cidade de Évora. Vamos lá ver de quem são estas cabeças. Porquê um brasão assim tão estranho? Já perceberam que o sem pavor é Giraldo Giraldos. E a praça que viram também já perceberam, é a Praça do Giraldo. Quem foi este homem a quem, se calhar, em vez de se chamar o sem pavor, que é uma forma de dizer aquele que não tem medo, na verdade o que ele fazia era incutir tal medo aos seus inimigos que nós, pessoalmente, se calhar chamávamos antes o pavoroso. Tal era o medo que ele incutia. Bom, quem é esta figura? Diz-se, ele é uma figura semilendária. Há parte da história dele que é lenda, há uma parte que é realidade. Nos documentos surgem, sobretudo nos muçulmanos, surgem algumas ideias quanto às suas características e ao modo de guerrear. Diz-se que ele poderia ser um nobre, algo incómodo para Afonso Henriques, e que Afonso Henriques o teria exilado. Ele fugiu para o Vale do Rio Bestança, ali na Serra de Montemuro, e quando acossado pelas tropas de Afonso Henriques, ter-se-á refugiado nas fragas da Penavilheira. Mas há outra hipótese, que ele tenha sido um cristão moçárabe nascido em território muçulmano
Disse mesmo que em 1162, quando os cavaleiros de Coimbra e de Santarém atacam Beja, ele faria parte desse grupo. Talvez. A última alternativa, e é aquela que a mim mais me agrada, diz que ele é um bandoleiro. Um bandoleiro, alguém que tinha cometido crimes, é um malfeitor, foge para não ser castigado, terá fugido para zonas de fronteira, o que era banalíssimo naquela altura. Os malfeitores fugiam muito para a zona de fronteira, estavam com um pé cá, outro lá, e isso permitia-lhes ir evitando a justiça real. E deles existe um documento que diz o seguinte: a ele se juntavam todos os proscritos e malfeitores que passavam a integrar a sua mesnada e, como mantinha tréguas com os muçulmanos, dedicavam-se a razias em território cristão, sendo por isso apodados de ladrões. Ora, estamos perante um bandoleiro, estamos perante uma espécie de El Cid português, o célebre Rodrigo Dias de Vivar, uma figura do tempo de Afonso VI, de Leão e Castela. A situação antes de 1165, a conquista de Évora vai-se dar em 1165, a situação do Alentejo antes de 1165 era definida pelos estrategas militares de Afonso Henriques como uma zona indefensável. Porquê? A fronteira cristã estava no Rio Tejo, tínhamos acabado de conquistar Lisboa e Santarém, estava no Rio Tejo, o Alentejo é muito grande, tem grandes espaços entre urbes, são poucas as urbes com grandes espaços. Na verdade, vir para o Alentejo era provocar a existência de um enclave em território inimigo. Em 1156, Afonso Henriques ainda faz um fossado, uma razia sobre Évora e sobre Beja, que conquista facilmente. Mas ele, na verdade, não pretendia conquistar. Ele vai saquear, vai fazer escravos entre os mouros, vai libertar os moçárabes, os tais cristãos que viveriam supostamente debaixo do jugo muçulmano. Diríamos nós agora que se calhar não era bem assim, porque muitos deles não queriam voltar. Sabiam perfeitamente o tipo de vida que tinham na sociedade muçulmana e o que os esperaria se voltassem à sociedade cristã. Portanto, não era tão óbvio a questão da libertação dos moçárabes. Talvez fosse mais palavras e intenções do que realidade. Bom, mas como eu disse, em 1156, Afonso Henriques saqueia Évora, saqueia Beja. Logo a seguir, nós vamos abandonar Beja. Évora ainda resiste durante 4 ou 5 anos, até os almohadas dizerem já chega, acabou-se a brincadeira, o Alentejo é nosso, e os almohadas, com toda a facilidade, expulsaram a pouca guarnição portuguesa de Évora, que na verdade não era mais que um enclave. A conquista em 1165 é curiosa, porque, entretanto, o rei tinha conquistado aqui no litoral, tinha chegado a Alcácer do Sal. É uma história com contornos muito bizarros, há apoios do próprio rei de Taifa de Alcácer, que tinha ganho a autonomia relativamente a Badajoz. Há ali alguns contornos que levam a que equacionemos bem o que é que foi a conquista de Alcácer. Mas Alcácer era também um enclave. O local mais perto é Lisboa. Mais um problema para Afonso Henriques. Então, nessa altura também, em 1165, os mouros de Palmela e de Sesimbra sentem-se entre duas forças. A norte está Lisboa, a sul tem Alcácer e decidem abandonar Palmela e Sesimbra. Portanto, contra aquilo que é a nossa versão oficial da história, Afonso Henriques não precisou de esforçar muito para conquistar o que estava abandonado. Portanto, naquele ano de 1165, Afonso Henriques possuía, de facto, Alcácer do Sal, Palmela e Sesimbra, a sul de Lisboa. Mas Alcácer é um enclave. Aliás, ele não vai durar muito tempo.
30 anos depois nós vamos perder Alcácer, quando os almohadas resolvem atacar Alcácer. Mas isso é outra história. Vamos ficar, isso é mais para a frente. Naquele ano de 1165, Geraldes aparece pela primeira vez na história de Portugal. A história vai ser algo ingrata. Geraldo, entre 1165 e 1173, Geraldo vai ser o herói. É um herói nacional. De 1173 a 1176, a história vai apagá-lo, vai esquecê-lo e vai chamar traidor. Como diziam os romanos, do Coliseu à rocha trapeia, vai um bocadinho, um pulinho. Mas em 1165, Geraldo ataca Évora e vai conquistar Évora. Conquista e, pior, conquista definitivamente para os portugueses. Que coisa mais estranha. Mas como é que um território que não passava de um enclave em terras mouriscas vai conseguir ser defendido para a posterioridade? Jamais os muçulmanos o voltam a conquistar. A razão é muito simples. Sabemos pelo espírito muçulmano, sabemos pela sua índole, sabemos que tem um espírito comercial. Évora vai, de repente, tornar-se num espaço de trocas. São as trocas comerciais, mas também as trocas de informação, de ciência, de experiência. É tão importante isso para os muçulmanos quanto, aos poucos, os próprios cristãos vão perceber a importância de ter um espaço onde todas estas situações se cruzam. Por isso, os almohadas, donos e senhores do Alentejo, não vão reconquistar Évora. Dizer-se, nunca fizeram nada. Fizeram. De vez em quando pretendiam vingar-se de alguma que o Afonso Henriques lhes tinha feito e eles vingavam-se em Évora. Mas, na verdade, nunca com a intenção de conquistar. Até porque, estrategicamente, temos que pensar assim. Se existe um enclave, é enclave para um lado, é enclave para o outro. Enquanto os portugueses, pensaram os almohadas, enquanto forem os portugueses a ter que manter ali uma guarnição, a ter os custos daquela guarnição, a estarem sobressaltados com a possibilidade de nós atacarmos, descansamos nós. Se vamos lá nós, passamos nós a estar amargurados e angustiados e são eles que descansam. Portanto, deixemos Évora, é interessante e é um caso muito, muito, muito estranho, mas curioso da nossa história. Évora. Bom, a história de Évora está envolta, e aqui a história é com um E, é mesmo com um E, está envolta numa certa lenda, mas é interessante, vamos a ela. Retira-se das fontes muçulmanas que Geraldo terá andado em volta da cidade, disfarçado de trovador. Andava pelas ruas, andava pelas muralhas. Durante uma semana, Geraldo terá dado a volta e reconhecido a cidade de Évora. Apercebeu-se que, a alguma distância das muralhas, as muralhas teriam 10, 12 metros de altura, a alguma distância estava uma torre totalmente circular e que não tinha portas. Lá dentro, lá bem no alto, janelas permitiam a observação num ângulo de 360 graus. Anualmente, viviam lá duas pessoas. Anualmente, trocavam-se. Naquele ano, estava lá um velho, um ancião muçulmano, e a sua filha, uma jovem. Eram eles os encarregados, sobretudo de noite, de vigiar que nada se aproximasse das muralhas, para que os seus correligionários pudessem dormir tranquilamente. Geraldo chega-se ao seu castelo. O castelo aqui tem que ser visto entre aspas. Ainda lá está, em Valverde. Em Valverde há um local que tem umas ruínas, um local no Porto da Serra. Tem umas ruínas
e nessas ruínas está erigida uma estátua a Giraldo. Diz então que essas ruínas são o que resta daquilo que poderia ser uma proteção defensiva de Giraldo. Giraldo volta para o seu castelo, explica aos seus homens, ele tem à roda de 300 entre 350 e 400 homens fazem parte do seu bando, e explica-lhes a estratégia que tem e preparam-se para atacar a cidade. Dizem as histórias que Giraldo se aproximava de noite com longas escadas de madeira que colocava nas muralhas e que fazia subir os seus homens pelas escadas. Ora, sabendo nós o que é uma serra, e aquela era uma serra que naquele tempo certamente muito mais cerrada de árvores do que é hoje, estamos a imaginar o que é que seria alguém mover dezenas de escadas por uma serra abaixo com árvores, mover escadas com 10, 12 metros. Devia ser uma complicação doida. Por isso, talvez as escadas não fossem de madeira. Muito seguramente seriam de corda. A corda enrola-se e leva-se ao ombro. É muito mais fácil, as árvores já não transtornam o movimento. Mas terá sido essas terão sido as armas que Giraldo vai levar para Évora. Giraldo decide qual a noite que vai atacar. Continuamos numa história algo lendária. Decide a noite que vai atacar. Tem que ser uma noite de lua nova, para que não haja luar. E vai, inclusivamente, ter cuidado com um pormenor que vai surpreender os seus homens. Vai dizer, mas não vamos na primeira noite de lua nova, vamos na segunda. E os homens, mas porquê? É muito simples. É que eles dormem à vez. O pai e a filha dormem à vez. Cada noite, calha a um estar a dormir e o outro acordado. Ora, esta noite, a primeira noite, quem vai estar acordado é o pai. É o pai que vai estar a vigiar de noite. Amanhã é a filha. Ora, sabemos todos que os velhos têm um dormir muito leve. O mínimo barulho, o mínimo sussurrar faz acordar um idoso. Já o jovem dorme que nem uma pedra. Então, hoje é o pai, não é hoje que a gente vamos lá, será amanhã que nós vamos assaltar Évora. E assim fizeram. Giraldo vai, faz acampar os seus homens escondidos da visão da torre e ele próprio se dirige à torre. Leva umas estacas de ferro. Reparem que eu disse que a torre não tem portas, não tinha portas. Ele leva umas estacas de ferro que vai prendendo na argamassa entre os blocos de pedra, vai prendendo e vai subindo. Ele é um homem muito forte, poderoso muscularmente, e vai subindo até lá acima. Claro que faz algum barulho, e que a jovem, afinal de contas, não tinha um dormir assim tão pesado como ele pensava, e quando ele deita a mão à janela, com os pés fincados nas estacas, deita a mão à janela, a jovem acorda e olha e percebe-se que está ali o Giraldo. Terá pegado um pau no que tivesse à mão e dá-lhe na mão. Mas Giraldo, como eu disse, é um homem corpulento, deita-lhe a outra mão ao pescoço e salta para dentro da torre. Salta para dentro da torre e imediatamente pega no seu punhal e degola a jovem. Zás! Cabeça lá para baixo. E vai uma. Olhem que no brasão estão duas. Puma! Primeira cabeça lá em baixo. Bate com o estômago no chão. Porra! Giraldo aproxima-se imediatamente do pai que está a dormir e o velho não percebeu o que é que tinha acontecido à filha. Encosta-lhe o punhal ao pescoço e diz-lhe o que é que tu tens, que senha é que tu tens que transmitir aos homens das muralhas. E o velho está estabelecido de dormir, mal acordar, e diz, a minha filha já deve ter dito, a minha filha. Não, ela não disse nada. Dizes tu imediatamente, se não mates já e vou matá-la a ela. Bom, ok, um pai perante uma ameaça à vida da filha, vai fazer sinal aos da torre, atalaias, atenção, tudo bem. Terá ele dito algo assim parecido. A partir daqui, Giraldo corta também a cabeça ao velho,
cabeça pela torre, pau, no chão. E vão duas. Já estamos a ver a que é que se refere as duas cabeças do tal brasão com que começámos esta história. Bom, a partir daí foi fácil a conquista. Na torre escondia-se as chaves das portas da cidade, eram levadas para lá, puxadas por uma corda com um cesto, eram levadas para lá à noite e devolvidas de manhã aos habitantes da cidade. As chaves estão nas mãos de Giraldo. Giraldo fala-se chegar aos companheiros. Os companheiros mandam as cordas, assaltam a cidade. Os atalaias estão descansados, não estão à espera. Tinham recebido mensagem que estava tudo bem. E aquilo foi uma desgraça. Giraldo foi matando tudo o que pôde. Ele era um bandoleiro. Não tinha problemas de moral. Que importância tinha? Giraldo chama Afonso Henriques. Manda emissário e diz-lhe ao Afonso que se ele quiser a cidade de Évora, que venha cá, que eu dou-lhe. Ficamos sem saber. Tudo que o mensageiro levava para contar ao Afonso Henriques. Podemos especular que tivesse também e de negociar o perdão de toda aquela gente, o perdão real, pelos atos, pelos assassinatos que eles fizeram, por tudo, por todas as suas maldades. Muito provavelmente terá isso acontecido. O certo é que Afonso Henriques vai a Évora. E monta, e vai a Évora, e chega a Évora. Geraldo recebe-o e, conhecendo um pouco do caráter de Afonso Henriques, permite-se brincar agora com uma nota de humor. Afonso Henriques ter-lhe-á dito: Geraldo, bela obra tu fizeste aqui, só não vejo é a população. Onde é que está a população? Senhor, eu sou um valente guerreiro. Espadarada neles todos, matei-os a todos. Os que não matei andam pai foragidos. E sabendo como é que Afonso Henriques pensava acerca dos mouros, muito provavelmente Afonso Henriques ter-lhe-á dito: tu, um valente guerreiro és, mas também és um valente parvo. E isto porquê? Porque para Afonso Henriques, um mouro bom era um mouro vivo, não era um mouro morto. Um mouro vivo podia ser convertido, um mouro vivo era um trabalhador. Trabalhas que nem um mouro, ainda hoje nós dizemos. Portanto, Afonso Henriques não aprovou, mas também não podia fazer já nada naquela altura. Já o Giraldo tinha resolvido à sua maneira o assunto. Afonso vai se preocupar com três questões: o povoamento, a religiosidade e a defesa. No povoamento, Afonso em primeiro lugar, vai chamar imediatamente o seu escrivão. Era preciso agir de imediato. E vai ditar ao escrivão o que ele tem que escrever. E o que ele dita é: eu, rei de Portugal, conquistador de Évora, faço saber a todos os muçulmanos que aqui viviam que podem voltar para a sua terra. Eu lhes garanto toda a proteção e segurança. Podem tomar conta dos seus bens, podem tomar conta das suas propriedades, podem explorá-las. Só lhes vou exigir que o tributo que pagavam ao governador muçulmano me paguem agora a mim. De tudo o resto, sois bem-vindos à cidade de Évora. E manda a fixar em todos os portões. Portanto, há ali uma preocupação de Afonso Henriques em ter a terra povoada. Uma terra despovoada é uma terra de ninguém. Vai dar mesmo um foral. Afonso Henriques define um foral para Évora, onde estão claros os direitos, as obrigações para aquela terra. O foral era muito importante naquele tempo. O foral era o que permitia às populações autogovernarem-se. Em oposição às terras senhoriais, onde um senhor nobre mandava e as pessoas tinham que estar sujeitas às regras ou à falta delas daquele senhor nobre, que podia até, inclusivamente, administrar a justiça. Uma terra furalenga era uma terra do rei, onde era o rei que estabelecia. Realmente, a população portuguesa vai gostar deste modelo e vai querer, em muitas terras se vão levantar forais, exatamente para proteção contra os excessos cometidos pelos nobres, pela nobreza. Quanto à religiosidade, Afonso Henriques faz aquilo que é óbvio. Cria uma diocese.
Logo no ano seguinte, em 1166, está criada a Diocese de Évora, está criado um bispo para Évora. O bispo toma conta das almas, que espalha a palavra do Senhor. Quanto à defesa, também muito importante, até porque falámos na tal história do enclave, quanto à defesa, vai pedir aos monges da Ordem do Templo, aos templários, que tomem a seu cargo a defesa das muralhas de Évora. Os monges estão lá por cerca de 10 anos, algo não terá corrido bem, não sabemos exatamente o quê. Sabemos que estes 10 anos foram suficientes para criar em Évora, entre os freiros de Évora, uma milícia. E essa milícia está pronta, em 1175, 76, está pronta a desempenhar as funções de defesa da cidade. Afonso aceita, os templários saem, Afonso aceita e, para lhes dar importância, ainda faz uma coisa. Vai nomeá-los para defensores de Évora sob o comando do governador militar de Lisboa e Extremadura. Ou seja, tínhamos um alto cargo a desempenhar as funções de comandante de Évora. Isto dava importância a Évora. Bom, mas Giraldo não é homem de se ficar, ok? Tinha conseguido, supostamente atingir o que queria com Évora, mas Giraldo tem mais sonhos, ele sonha mais alto. Ele é um aventureiro, um bandoleiro. Não queria meter a reforma. Entre 1165 e 1167, durante 2 anos, Giraldo vai atacar um conjunto de cidades, vilas, que pelo mapa que agora está à nossa frente, conseguimos perceber que têm um objetivo claro. Essas cidades e vilas são Trujillo, Cáceres, Montanches, Lobón, Monsaraz, Moura, Serpa, Alconchel, Jurumanha. Se virmos agora observar com atenção o mapa, vemos que no meio de todas essas, sensivelmente, está Badajoz. Era esse o objetivo de Giraldes. Badajoz é a grande cidade do Alentejo. O que é que faz Giraldes com o menino na mão? E ao menino chamamos estas cidades todas que ele acabava de conquistar, vai oferecê-las a Afonso Henriques. Diz a nossa história oficial que, por lealdade e patriotismo, Giraldes entregou ao rei de Portugal as terras que tinha conquistado. Ora, é de um enorme anacronismo pensarmos em lealdade e patriotismo. Em primeiro lugar, não havia lealdade. A lealdade era algo muito pessoal. Muitas vezes a lealdade de um portucalense era devida ao rei de Leão. Muitas vezes a lealdade de um leonês era devida ao rei de Portugal. Isto por... Tinha havido cerimónias nesse sentido. Tinha-se recebido, de alguma maneira, terras, bens. E, portanto, a lealdade era sempre para alguém. Não era uma lealdade que se pudesse definir como um elemento ligado ao território. O patriotismo, então, é o máximo do anacronismo. Porquê? Porque não havia pátria. Não havia sentimento de pátria naquela altura. Ninguém se sentia de uma pátria. Portanto, a ideia de pátria é uma ideia que vem mais tarde. É já no final da Idade Média que, com o Renascimento, começa a criar-se a ideia de pátria. Para Portugal, por exemplo, é Alves Barrota o primeiro grande marco da pátria. Contas de outro Rosário, que havemos de lá chegar um dia. Bom, a versão muçulmana do menino na mão é mais prática. Os muçulmanos escreveram, muito simplesmente, Giraldes vendeu ao rei Afonso Henriques estas localidades. O rei aceitou, tomou-as e povoou-as. Ponto. Mais práticos e provavelmente mais perto da verdade. Ora
Ora, estamos então no grande sonho, estamos chegados a 1168 e estamos com um Afonso Henriques que tem terras no Alto Alentejo e na Extremadura, com Geraldes, que é um bandoleiro, um salteador, e que tem um sonho. O sonho é conquistar Badajoz, a grande cidade. Contudo, Badajoz é um problema enorme. E porquê? Estamos agora aqui a ver um mapa algo curioso. Um mapa com setinhas para baixo. Onde está a Península Ibérica? E estão setinhas para baixo. Essas setinhas estão a atravessar verticalmente, de cima para baixo, atravessam territórios cristãos, acima, e do Al-Andalus, muçulmano, abaixo. Essas setinhas fazem parte de um Tratado de Sagún, de 1158, em que os reis de Leão e Castela fazem entre si. Qual é o objetivo desse tratado? Reparem, estamos a falar de 1158, 10 anos antes do ponto em que íamos na história, em 1168. O objetivo dessas setinhas foi o que consta do tratado, que a conquista a continuar, e tudo levava a isso, a reconquista cristã da Península Ibérica, teria que se exercer no sentido norte-sul, e, portanto, definia-se logo, exatamente, cada um dos reinos a que é que tinha direito. Também Aragão, hein? Também Aragão tem aí algumas setinhas que apontam para a Deia, apontam para as Baleares. Vamos deixá-los agora e fixemos entre Leão e Castela, que definem uma fronteira, Niebla. Niebla, na Andaluzia, é a fronteira. De Niebla para leste é de Castela, de Niebla para o oeste é de Leão. Mas vão mais longe. Em 1158, Fernando e o Sancho, os dois irmãos, dividem no tratado, imagine-se, dividem Portugal. Eles são filhos de Afonso VII, o tal primo de Afonso Henriques. Eles dizem, entre os dois, ok, o nosso pai morreu, tu ficaste com Castela, eu fico com Leão, mas nós não temos que aceitar agora a independência de Portugal. Isso foi uma patetice do nosso pai que não tinha nada que o fazer. Portanto, Portugal é para dividir entre nós dois também. Em 1158, 15 anos após o Tratado de Zamora, a manutenção da independência de Portugal vai atravessar o seu primeiro tormento. Está na iminência de cair e de se perder a independência de Portugal. 15 anos só depois. Mas Deus, quem quer que seja, lá deve ter escrito direito por linhas tortas. E é nesse mesmo ano, 1158, que morre o Sancho de Castela. Ao morrer o Sancho de Castela, o tratado entre Leão e Castela, o Tratado de Sagún, cai por si. Já não há maneira de o cumprir. O filho de Sancho de Castela tem 3 aninhos. É muito novo. Aliás, vai ser mesmo o próprio rei de Leão, o Fernando II, que vai exigir ser o tutor do sobrinho. Afonso Henriques percebeu o perigo daquilo e, 2 anos depois, em 1160, Afonso Henriques reúne-se com o rei de Leão, com o Fernando II, e vai-lhe fazer uma proposta. Vai-lhe dizer, vamos dividir as linhas de prolongamento de conquista entre Portugal e Leão, deixemos agora Castela à parte, porque eu não tenho nada a ver com isso, vamos defini-las e vemos no mapa então que é o rio Guadiana que passa a marcar. Do Guadiana para cá será potencial conquista do rei de Portugal, do Guadiana até Niebla será potencial conquista do reino de Leão. Leão, como vemos, tem uma faixa muito estreitinha. No meio dessa faixa está Badajoz. Estamos a começar a perceber que a conquista de Badajoz para Portugal era uma afronta não só ao tratado, como iria impedir definitivamente que o reino de Leão se expandisse para sul. Afonso Henriques vai fazer mais. Vai dizer a Fernando, olha, eu tenho uma filha, tem 3 aninhos,
o Raca também, e eu dou-te em casamento. Tu passas a ser meu genro, eu sou teu sogro, e com isto selamos a paz entre os dois reinos, para nos podermos dedicar aos mouros, para nos podermos dedicar à expansão do território. Fernando, efetivamente, casa com ela em 1165, e, portanto, quando em 1168 Giraldo apresenta a proposta a Afonso Henriques de conquistar Badajoz, Badajoz está isolada, porque tudo à volta é do rei de Portugal. Quando Giraldo apresenta, Afonso Henriques terá provavelmente cometido um erro. Não dissuadiu Giraldo do que ele pretendia fazer. Talvez lhe agradasse também ficar com Badajoz. Talvez agradasse mostrar ao genro quem é que era ali mais poderoso. Mas é um erro. A história vai mostrando como é. Bom, vamos contar agora um pouco como é que se deu o ataque a Badajoz. Giraldo não tem dificuldade nenhuma na primeira fase do ataque em conquistar a Medina. No conto da conquista de Lisboa, eu expliquei como é que normalmente era estruturada uma cidade muçulmana. A cidade continha muralhas a toda a sua volta, continha uma parte que era a Medina, onde vivia normalmente a população muçulmana, e depois tinha uma muralha interior que dividia de um outro espaço, a que se chamava Alcáçova. Muitas vezes, dentro da Alcáçova, ainda existia um castelejo. É o exemplo do nosso Castelo de São Jorge. Quando nós dizemos o Castelo de São Jorge, entramos à porta, estamos no castelo. Não estamos. Estamos na Alcáçova da cidade de Lisboa. O castelejo em si, a parte onde temos aquilo que é uma fortaleza, que é o castelo, é chamado castelejo. Era um último ponto. O que é que aquilo servia? Havendo um ataque à cidade, o ataque era feito sempre à Medina, até porque Alcáçova estava sempre no ponto mais alto, mais defensável. A população ou era morta ou conseguia fugir para Alcáçova, se lhe abrissem as portas. Lá dentro da Alcáçova viviam os senhores nobres muçulmanos, estavam lá o sistema administrativo, estava lá o Alcaide, que, havendo de castelejo, ainda permitia que, se houvesse um ataque à Alcáçova, fugissem para dentro do castelejo. Fechavam-se dentro da porta do castelo. Ora, Giraldo em Évora não tem problema, em Badajoz, não tem problema nenhum em assaltar as muralhas. Assaltar as muralhas e entra na Medina, os mouros fogem para a Alcáçova. A Alcáçova de Badajoz ainda é bastante grande. Tem fortalezas, tem muralhas muito, muito, muito fortes. E Giraldo encontra-se dentro da Medina e sente que ele não tem um exército estruturado, ele tem um grupo de bandoleiros, ele não tem poder de fogo para aquelas muralhas, para assaltar a Alcáçova, a tal muralha que dividia a Medina da parte protegida. Então, Giraldo vai mandar emissário ao Afonso Henriques e vai dizer: olha, Afonso, é assim, eu já cá estou. Agora, se tu queres Badajoz, vais dar aqui uma ajudinha, porque senão eu vou-me embora, que isto não vai funcionar porque eu não tenho maneira, eu não consigo. Isto é impossível para mim. Agora tu, é outra história. Afonso Henriques parte de imediato. Em abril de 69, Afonso Henriques está já à porta de Badajoz, portas que lhe são abertas por Giraldo, e desata o fogo, arma-fogo, desata a flagelar o torreão central da Alcáçova. Porém, as notícias espalham-se. E também, um ano antes, Fernando, desconfiado de Afonso Henriques, tinha feito um acordo ofensivo-defensivo com o emir de Almohada. Esse acordo dizia que, a haver um ataque a território de Fernando de Leão ou a território do governador muçulmano, eles se obrigavam a proteger.
Então, quando a notícia de que Giraldo está dentro do castelo, dentro da Medina de Badajoz, começa a circular, não só Yusuf Ayyub o muçulmano, vai constituir o seu próprio exército, clama pela Guerra Santa, o que significava, de acordo com o Corão, que todos os muçulmanos disponíveis deveriam integrar aquela força, clama e partem de Sevilha para Badajoz para ir defender os seus amigos que estão na Alcáceva, cercados por esse cão galego, como eles chamavam, Ibn Henrique, Afonso Henriques. Fernando II ainda é mais expedito do que o muçulmano. Organiza o seu exército e vem de Leão e chega a Badajoz. Chegado a Badajoz, faz saber aos defensores que está ali para os proteger contra os portugueses. E aqui temos uma história bizarra novamente. Cristãos contra cristãos. Cristãos a defenderem muçulmanos contra outros cristãos. Mas era assim. A política de aliados era assim na Idade Média. Afonso Henriques sente um problema. Do lado de lá, os muçulmanos redobram de entusiasmo, atacam de dentro os portugueses e do lado de fora está o exército todo de Fernando de Leão. Afonso pega num cavalo, percebe que é preciso fugir, percebe que tem que sair dali. Eles estão no meio de duas forças que os estão a apertar, a prensar. Afonso vai fugir. Há uma das portas ele acerca-se de uma das portas no cavalo. A porta tem o ferrolho mal aberto e o cavalo passa com a ilharga nessa porta. Ao passar, Afonso Henriques fica com a perna espetada e parte a perna toda de cima a baixo. Cai, os portugueses, o exército português clama para o Caia, já para o Caia, já para terras portuguesas, rápido. Mas Fernando diz, alto, aqui ninguém sai. Fernando vai fazer o rei, seu sogro, vai fazê-lo prisioneiro. Leva-o primeiro para Salamanca, depois para Ávila. Afonso Henriques vai lá estar 2 meses, em convalescença. E quando Fernando liberta Afonso Henriques, diz-lhe, bom, eu liberto-te, mas com algumas condições. Primeira, devolves todas as terras que vocês tinham aqui, que estão para cada linha de fronteira acordada. Lá saía todo o património de Giraldes. Segundo, vais-me devolver na Galiza as terras todas que tu me tens andado a tomar ali na zona de Tui. Afonso aceita. Badajoz, entretanto, foi devolvida aos almohadas. Giraldo, curiosamente, porque é manhoso, porque conhece o terreno, porque sabe falar árabe, consegue fugir daquele imbróglio todo em Badajoz. Ninguém sabe dele até que eles conseguem chegar às suas terras de Jerumanha. Mas Giraldo não é homem de desistir. Estamos em 1170, Giraldo continua com a obsessão. Já é uma obsessão. Giraldo vai voltar à sua política de isolamento de Badajoz, ataca aqui, ataca ali, vai montando armadilhas. Os almohadas percebem que Badajoz começa a ceder, começam a ter problemas de alimentação. Chega a haver uma expedição de 5.000 burros carregados com víveres em Matamoros. O mapa vocês estão a ver agora aí onde fica Matamoros. Em Matamoros é armadilhado o terreno, Giraldo ataca, mata os guardas todos muçulmanos, fica com os burros, fica com os víveres, até que os almohadas já não estão mais para isso e no ano seguinte, 1172, os almohadas atacam Giraldo, atacam Jerumanha, tomam-lhe Jerumanha e Giraldo desaparece da cena. O ano 1173 é trágico para Giraldes. Há um acordo, faz-se um tratado de paz por 5 anos entre os exércitos cristãos e os exércitos muçulmanos. Giraldo, em 1173, fica desempregado. É um bandoleiro desempregado. Há paz,
tem que se respeitar o tratado, as próprias autoridades serão as primeiras a defender o tratado, até porque precisavam ambos do tratado. Então Giraldo vai fazer uma coisa. Vai, nesse ano, converter-se ao Islão. Vai para Sevilha e vai-se pôr ao lado do califa Almohada. É a partir desse momento que a história o considera um traidor. Passa de herói a traidor. É exatamente em 1173 quando ele se converte ao Islão. Alguém que abandona a sua religião para se entregar a outra é um traidor aos olhos do cristianismo. Bom, Giraldo vai fazendo vários serviços para o califa. Admitimos sempre os inúmeros problemas que assolavam sempre o califado do Al-Andalus. E em 1176 o califa regressa a Marrakech. Porque há um problema com umas tribos lá que estão a pôr em causa o poder almohade no norte da África. E o califa convida Giraldo: vens com os teus homens, eu dou-vos um território, vou-vos dar o governo de Taroudante, que é a capital do Sus, e vocês vão-me pôr na ordem para lá a tribo dos Sanaja, que são uns tipos incómodos, que se farta e que me estão a combater, e eu não estou a gostar da conversa. Vocês vão para lá, vocês põem-me aquilo em pratos limpos. Mas os sonhos de Giraldo mantêm-se. E lembra-se de escrever uma carta a Afonso, depois de lá estar e de ser o governador de Taroudante. Escreve uma carta a Afonso e nessa carta diz-lhe: olha, Afonso, se te parecer, manda navios armados para te apossares desse país. Conta comigo, eu estou cá e abro-te as portas disto tudo. A carta é apanhada pelos mouros. Giraldo vai conhecer o seu fim, vai ser exatamente degolado, tanto quanto ele tinha degolado os outros. E o nosso conto fica por aqui. Reservamos mais umas histórias interessantes, sempre com rigor e sempre com motivos para que sejamos capazes todos de analisar o que foi o nosso passado. Por hoje é tudo. Muito obrigado.